Bom dia. Aqui quem fala é o Lucas Vilcamar. Hoje nosso tema será a partilha da África. Estamos aqui com o Wolf na casa do especialista Vitor. Bom dia, Lucas. Tu como especialista o Vitor vai falar um pouco sobre a partilha da África. É o seguinte, com a constante presença dos europeus no continente africano, começaram a surgir várias disputas coloniais. A Inglaterra, que era na época a líder imperialista, conseguiu dominar o norte do mar Mediterrâneo até o extremo sul. A França, apesar de ter perdido para o Egito, dominava a Argélia, Tunísia, Ilha de Madagascar, Somália Francesa, Marrocos e Sudão, desde 1830. Obrigado, Wolf. Recebi uma notícia que Daniel está com outro especialista no assunto. Estamos aqui com o Felipe e ele vai nos contar um pouco sobre as consequências da partilha da África. Bom dia. As consequências da partilha da África foram que os estados africanos atuais, na sua maioria, não têm a mesma unidade cultural ou linguística. A economia africana tradicional, comunitária ou de subsistência, foi substituída pelo cultivo de produtos, visando os interesses econômicos das metrópoles. E também vários povos que eram autossuficientes na produção de alimentos ficaram dependentes dos produtos importados das metrópoles. A Grã-Bretanha e a França foram os países que tomaram posse do maior número de territórios. Em seguida veio Portugal, Bélgica, Espanha e a Itália, que apesar de ter entrado tardamente na corrida colonial, devido ao processo de unificação nacional pelo qual passava. Não ficou a ver navios: Alemanha, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Suécia, Áustria-Hungria e Império Otomano. A maioria dos países europeus tinha realizado suas revoluções industriais e com isso a fabricação de produtos industriais eram suficientes para atender o mercado interno e também o mercado externo existente naquela época. Isso já estava causando excesso de estoque desses produtos, o que rapidamente poderia tornar uma crise financeira. Nesse momento, o continente africano foi visto como a principal saída que esses países encontraram de manter seus estoques de produtos equilibrados, vendendo esse excesso aos habitantes do continente africano. Mais tarde, por volta da década de 60, os países europeus reconheceram a independência de muitos desses países que eram mantidos como colônia. Mas, infelizmente, esses países africanos ainda dependem financeiramente dos europeus para se manterem. A partilha da África esteve entre os principais fatores que deram origem à Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre a década de 1880 a 1914. Envolveu alguns países da África e com menor intensidade os Estados Unidos. Obrigado, Daniel. Ficamos por aqui. Tenha uma boa tarde. Nesse momento, o continente africano foi visto como a principal saída. Nossa, no meio do vídeo não vai dar certo, né? Calma, filho. Conta, velho. Por volta da década de 60, os países europeus... Como é mesmo? Por volta da década de 60, os países europeus... Ah, não dá! A maioria dos países europeus tinham realizado suas revoluções industriais e com isso a fabricação de produtos nas indústrias... A maioria dos países europeus foram... Tá, para, sério, tá bom, não vai ficar legal. Yes.